Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos louvarmos o nosso Deus. Convidamos a vocês aí, no conforto da sua casa, para falarmos com o nosso Deus. Pai Santo, obrigado, ó Deus, pela proteção de mais esse dia, ó Pai. Obrigado pela certeza da Tua companhia. Clamamos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, só venha visitar cada família, ó Pai, a cada filho seu, que Suas bênçãos recaiam sobre cada família. Obrigado a Ti por tudo, ó Deus. Continue conosco no decorrer dessa programação. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o louvor dessa noite, contando com a colaboração de vocês aí na casa de vocês e nós aqui da igreja, cantando o hino Meu Pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém? Continuando o louvor dessa noite, vamos cantar desse nosso maior sonho, que Jesus volte para nós. A música é Volta para Mim. Contamos com a colaboração de vocês, hein?
Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para os céus, onde é o meu lugar. Meu sonho é estar com Jesus todos os dias e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar, não demores a voltar, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar, preciso ao teu lado estar. Me leva para os céus, onde é o meu lugar.
se explicar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Amém. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa série de estudos bíblicos. Nós estamos estudando sobre o Apocalipse, revelações de esperança. E hoje nós temos um tema muito especial. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, convido você que feche seus olhos para nós orarmos a Deus. Senhor amado, nosso Deus de amor, muito obrigado por esse estudo que nós estamos fazendo, por nós termos o teu cuidado, por nós termos a tua proteção. Senhor, por favor, nos auxilia com o Espírito Santo, para nós entendermos tudo o que nós iremos estudar na tua palavra. Fica conosco, suplicamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o tema que nós iremos estudar
é exatamente esse aqui, a besta que sobe do mar. É um dos temas mais polêmicos da Bíblia e do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse, o capítulo 13. Então já procura aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos fazer uma série aqui de temas a partir de hoje, que é o fechamento aqui das profecias bíblicas. Já estamos aqui encaminhando para o final do nosso curso bíblico, Apocalipse e Revelações de Esperança, e hoje nós iremos estudar a primeira parte de Apocalipse, o capítulo 13. Nós vamos falar sobre a besta que sobe do mar. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre a besta que sobe da terra, e na seguinte, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Então, Apocalipse capítulo 13, nós devemos estudá-lo em paralelo com Daniel capítulo 7. Na verdade, Apocalipse e Daniel, eles são estudados juntos, porque um complementa a mensagem do outro. Então é importante nós termos esse cuidado em estar estudando tanto o livro de Apocalipse, quanto o livro de Daniel. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que eu vou passar para você agora. Está muito perto uma última crise na Terra. E quem diz isso é a Bíblia. Mas a intenção não é causar medo ou pavor, nada disso. As questões morais, naturais e espirituais do planeta não vão bem. Vemos o abandono de valores familiares mostrados claramente na Bíblia. Percebemos o uso irresponsável dos recursos ambientais dados por Deus e predomina um desejo de ganhar, conquistar bens e eliminar os outros como concorrentes. Somente uma ação sobrenatural divina poderá colocar um ponto final. Os que estudam a Bíblia compreendem que as profecias do Apocalipse, Daniel e o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, falam de dificuldades extremas vividas pelos fiéis aos mandamentos de Deus pouco antes do retorno de Jesus. Mas falam também da esperança que eles mantêm no Salvador. Poderes religiosos e políticos se unem para criar falsa espiritualidade. Mas quem estiver atento ao que Deus deixou como ensinamento na sua palavra, estará preparado. Não esqueça, precisamos vigiar nossa própria vida por meio da comunhão permanente com o Senhor. Oração sincera em todo o tempo. Esse é o preparo para a última crise na Terra. Ok. O vídeo que nós assistimos, ele vem falando sobre a preocupação que nós devemos ter com os acontecimentos finais da história desse planeta. E se você tiver um cuidado, se você prestar atenção no que está acontecendo ao redor do mundo, tanto no mundo político, quanto no mundo social, quanto no mundo religioso, você vai ver que tudo está acontecendo para o cumprimento final das profecias bíblicas. Se você tiver e olhar de uma forma mais crítica tudo o que acontece ao nosso redor, você vai ver que tudo o que está acontecendo está formando uma base para o cumprimento das profecias finais. Especialmente o que nós iremos estudar hoje e na semana que vem, em Apocalipse capítulo 13, e mais adiante, no que nós iremos estudar em Apocalipse, o capítulo 17. Mas voltando para o tema de hoje, Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar, a pergunta número 1 do nosso guia de estudos fala o seguinte: onde o anticristo surgiria, produzindo o abandono da verdade? Dentro da igreja ou fora dela? Vamos ler em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 4. E nós lemos o seguinte, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja só, no texto de Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 4, a pergunta é: onde o anticristo surgiria produzindo o abandono da verdade, dentro da igreja cristã ou fora dela? Amigos, Satanás,
você deve ter em mente é o seguinte: Satanás, ele nunca age sozinho. Ele sempre tem os seus ajudadores. E quando ele não vai à frente, ele manda alguém para fazer o seu lugar. E mais uma coisa que você deve ter o cuidado: ele não traz a mentira escancarada. Ele traz a verdade, e no meio da verdade, ele, de uma forma bem escondida, ele traz a mentira, de uma forma bem disfarçada. Então, ele não traz a mentira escancarada, ele traz a mentira escondida. E aquilo que ele fala é atraente, porque se não fosse, ele não teria tantos seguidores assim. E aquilo que ele fala é atraente. E as pessoas estão sendo convencidas da mentira, pensando que é verdade. É isso que está acontecendo. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos lá em Tessalonicenses, esse anticristo, o que é o anticristo? É tudo que se opõe à verdade do nosso Senhor Jesus, que quer pegar o lugar de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele falou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, aquilo que se opõe a Cristo, a mensagem de Deus, é anticristo, né? É contra Deus. Existem algumas teorias bíblicas, né? Aliás, teorias não bíblicas, de pessoas que falam o seguinte: o anticristo é o Império Romano, e põe o anticristo lá para o passado. Nós chamamos isso de teoria preterista, que põe o anticristo lá para o passado. Existem outros que falam que o anticristo ele vai surgir no final dos tempos, perseguindo os cristãos. E aí, nós chamamos isso de a teoria futurista, põe o anticristo lá para o futuro. Só que, amigos, o anticristo, ele não está não só no passado e não apenas no futuro, mas ele está atuando no decorrer da história do cristianismo. Tudo que se opõe ao nosso Senhor Jesus, tudo que se opõe à mensagem de Cristo, à mensagem bíblica, é o anticristo. É aquele que induz as pessoas aos caminhos errados. Este é o anticristo. E o anticristo, ele está atuando não apenas fora do cristianismo, mas principalmente dentro do cristianismo. Porque ele se infiltrou na igreja, e quando ele se infiltra na igreja, quando eu digo cristianismo, quando ele se infiltra no cristianismo, ele começa a introduzir no cristianismo verdades, e podemos dizer, mentirosas, enganos. Ele traz a mentira disfarçada da verdade. Vamos para a pergunta de número 2, diz o seguinte: como o Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? Apocalipse 13, o versículo 1. E nós lemos o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando nós lemos esse texto, e nós comparamos Apocalipse 13 com Daniel capítulo 7, onde nós temos ali animais, e cada animal representa um império, representa um reino, político e religioso. E aqui em Apocalipse 13, nós estamos falando de uma besta, e em profecia, todo animal, a besta que é um animal, ela representa um poder político e religioso. Então, Apocalipse capítulo 13, ele está falando de um poder político e religioso. Então, a pergunta é o seguinte: como o Apocalipse identifica o poder apóstata representado pela primeira besta, a qual surge do mar? A besta ou fera monstruosa representam poderes políticos religiosos perseguidores usados por Satanás para atacar o povo de Deus. Então, esse poder político e religioso representado pela besta que surge do mar representa algo utilizado por Satanás para perseguir o povo de Deus. E por que surge do mar? Quando fala que essa besta ela surge do mar, mar
em profecia significa povos, multidões. Quando diz que fala que ela surge do mar, significa que ela tem o apoio mundial. As pessoas apoiam esse poder. As pessoas gostam de seguir esse poder. Esse tema que nós estamos estudando hoje, ele é muito profundo. E não há tempo o suficiente hoje para nós estudarmos de uma forma profunda a profecia de Apocalipse, capítulo 13. Então, o que eu quero fazer hoje é incentivar você, querido amigo, querida amiga, a se aprofundar mais no estudo da profecia, especialmente essa que nós estamos estudando hoje, Apocalipse, capítulo 13. Então, se aprofunda mais, procura mais literatura, procura mais material que fala sobre esse tema para você se aprofundar. Não há tempo para nós nos aprofundarmos hoje, então vou fazer aqui uma mensagem não muito aprofundada, mas também não tão superficial, mas para que você tenha um estalo, uma curiosidade para se aprofundar mais no assunto. Pergunta de número 3. Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel a Deus? Então, olha só, antes de nós lermos o texto bíblico, deixa eu abrir um parêntese aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como outras denominações que procuram estudar a palavra de Deus, reconhecem a besta, do capítulo 13, a besta que surge do mar, como Roma papal, tá bom? É a Igreja Romana. Então, a Igreja Romana, e nós vamos daqui a pouco ver os textos bíblicos que comprovam isso que eu estou falando para você. A Igreja Romana, ela é representada como a besta que surge do mar. Agora vamos para Apocalipse, o capítulo 13, o versículo 5 e o versículo 7. A pergunta é: quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel a Deus? E aí nós lemos o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7 diz o seguinte: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação. Sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, amigos, no texto que nós lemos, essa besta, ela ia atuar de uma forma poderosa durante quanto tempo? 42 meses. Um mês tem 30 dias. Se eu pego 42 e multiplico por 30, vou ter exatamente 1.260 dias. Como nós estamos falando em profecia, e eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, em estudos anteriores, em profecia, um dia equivale a um ano. Então, na profecia bíblica, de 1.260 dias, nós estamos falando de 1.260 anos, ok? Então, esta profecia, ela dura, a atuação da besta que surge do mar, ela tem uma atuação de 1.260 anos. Quando que isso começou? Quando nós vamos para a história, e aí com as características da história, nós vamos entender que a besta que surge do mar, ela se encaixa exatamente com a Igreja Romana. A Igreja Romana. Então, veja só. A Igreja Romana, ela atuou de uma forma poderosa, começa a ter o seu poder a partir de 508, depois de Cristo, com o edito de Justiniano, onde dá o poder para a igreja para perseguir todos aqueles que se opõem à sua mensagem. Então, se eu vivo naquela época, se eu vivesse naquela época e eu tinha uma ideia, estudando a palavra de Deus, e entendesse que a mensagem da igreja de Roma, a igreja cristã de Roma, a igreja católica apostólica romana, se eu entendesse que a mensagem dela não era uma mensagem verdadeira,
e decidisse não seguir e começasse a propagar para as pessoas que aquilo que ela estava ensinando estava errado, a igreja tinha o poder de perseguir, prender e até matar aqueles que estavam sendo contra elas. Quanto tempo isso durou? 1260 anos. A igreja nessa época, queridos amigos, é por isso que eu incentivo você a estudar mais sobre esse tema. A igreja nessa época, ela tinha em suas mãos o poder político e o poder religioso. Se você for estudar e for procurar nas declarações da igreja de épocas passadas, a igreja sempre foi a favor da monarquia. Por quê? Porque tendo um poder real, seria mais fácil para ela manipular aquele poder, aquele imperador, né, aquele rei. Quando surge a democracia, isso já não foi bom para a igreja, porque as pessoas já tinham a liberdade de escolher os seus dirigentes. Então, esse poder da igreja, como ela tinha muita influência sobre os reis, e aí, se existisse ali um reinado, e naquele reinado, ela tinha influência sobre aquele rei, o rei dava todo o poder para a igreja, para ela fazer o que ela bem quisesse. Se o rei não quisesse fazer a vontade da igreja, aquele rei seria excomungado, e dentro da doutrina da igreja, não há salvação fora da igreja. Então, se eu quisesse ser salvo, eu deveria ser um membro da igreja católica. Se eu não fosse membro da igreja católica, eu seria condenado. Se a pessoa fosse excomungada, ela estava condenada à perdição. Então, por medo de ser condenado, os reis, os imperadores, eles se submetiam à vontade da igreja. E a igreja, ela tinha em suas mãos um poder político e religioso que durou 1260 anos. Quando que isso terminou? Em 1798, quando, durante ali o poder, né, de Napoleão Bonaparte, ele começa a guerrear e começa a ganhar espaço, e dentre esses que ele se opõe e que ele guerreia, é justamente a igreja. E em 1798, ele ordena o general Berthier a confiscar todos os bens da igreja, e nisso de confiscar todos os bens da igreja, ele prende o Papa Pio VI. O Papa, ele é preso, e ele morre na prisão, a igreja perde o seu poder. Daqui a pouco nós vamos ler um texto que a Bíblia fala que isso foi como uma ferida mortal na igreja. E nessa época, quase que a igreja, ela deixa de existir. Mas a profecia fala que ela ia se reerguer. Os poderes iam voltar novamente para a igreja. Ok? Então, amigos, quanto tempo que a igreja ela teve esse poder em suas mãos? 1260 dias, que em profecia equivalem a 1260 anos. Pergunta de número 4. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Apocalipse 13, versículo 6, nós lemos o seguinte: e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que essa besta ela fazia além de perseguir os cristãos? Ela proferia blasfêmias contra Deus. O que é blasfêmia? Não há tempo de nós lermos todos os textos, mas blasfêmia é você principalmente pegar prerrogativas que pertencem a Deus e dizer que você pode fazer isso. Por exemplo, quando Jesus ele andou pela terra como ser humano, os fariseus, eles não reconheciam Jesus como o Messias, o Filho de Deus. E os fariseus sabiam que apenas Deus tem a prerrogativa de perdoar pecados. E Jesus, ele anda aqui pela terra, e ele curava as pessoas, e em alguns casos, ele perdoava os pecados
dessas pessoas. E quando ele dizia, os teus pecados estão perdoados, porque ele poderia fazer isso, e ele pode fazer isso porque ele é Deus, os fariseus ficaram indignados. Porque ele diz o seguinte, isso é blasfêmia, porque apenas Deus pode perdoar os pecados. Eles estavam certos em afirmar que apenas Deus pode perdoar pecados. Estavam errados ao não reconhecerem que Jesus é Deus. Esse foi o erro deles, mas ao reconhecerem que apenas Deus pode perdoar, eles estavam corretíssimos. Então, uma das formas de blasfêmia é eu, ser humano, chegar para uma pessoa e dizer, olha, os teus pecados estão perdoados. Isso apenas Deus pode fazer. Quando nós vamos para a igreja romana, ela toma para si, ela usurpa para ela a prerrogativa de perdoar os pecados. Dá ao sacerdócio da igreja, o poder para dar o perdão dos pecados. E isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Usurpam para eles a prerrogativa de Deus. E isso é blasfêmia. Quando nós vamos para a história do cristianismo, desde quando ela começou com os discípulos, até os dias de hoje, nós vamos ver ali, no decorrer da história, que o único poder influenciador no mundo inteiro era a igreja romana. O único poder que teve esse poder, que teve essa prerrogativa, que teve esse poder político e religioso em suas mãos, foi a igreja romana. É por isso que nós afirmamos que a besta do Apocalipse 13 é sim a igreja em Roma. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 5, e diz o seguinte: que número calculado representa a besta? Apocalipse 13, o verso 17 e o verso 18. Diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Que número é esse? 666. Esse é um número simbólico. É um número simbólico. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que o escritor bíblico, o povo hebreu, eles gostavam de usar números e dar significado para os números? O número 666 é um número simbólico que tem um significado, ok? E existem muitas teorias em volta desse número, e eu tenho que ter muito cuidado, nós devemos ter muito cuidado quando nós afirmamos que o número da besta é o número 666, para eu não dizer o que a Bíblia não está dizendo, para eu não falar aquilo que a Bíblia não está falando, ok? Então, tenho que ter muito cuidado com isso. Veja só, existem algumas pessoas que pegam ali, por exemplo, o Papa, ele tem um dos seus títulos que é Vicarius Filii Dei. E as pessoas gostam de pegar esse título do Papa e pegar os algarismos romanos, né, que são representados por letras, e pegam o título do Papa lá, e começa a pegar os nomes, os algarismos romanos, né, e fazem ali os números, e fazem os cálculos, e vai dar 666. Mas isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu posso pegar qualquer nome, qualquer título, e fazer os cálculos ali com os números, e pode dar também 666. Inclusive, muitas pessoas fazem isso com o nome de Ellen White. E que se você pegar e somar, eles fazem os cálculos lá, que vai dar 666 também. Então, tenho que ter muito cuidado com isso. Porque há uma explicação para o número 666, eu tenho que ir para a cultura do povo hebreu para eu entender. Eu trouxe um texto aqui, e eu quero ler para vocês esse texto. E é o seguinte, ó: o número tem despertado
uma série de especulações. No entanto, precisa ser compreendido à luz da revelação bíblica. A besta do Apocalipse é identificada como Babilônia, e o poder apóstata e arrogante que esse reino representou. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso, e os deuses adorados eram numerados da seguinte forma: o Deus menor recebia o número 6, o Deus maior recebia o número 60. O panteão babilônico, ou seja, a junção de todos os deuses babilônicos, recebia o número 600. A totalidade das falsas divindades eram 666. Isso se mostra claramente nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos de Babilônia. Nessa perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o nome no lugar de Deus e de Cristo. João declara de forma específica que o número 666 é número de homem. O 666 representa a soberba do homem de se colocar no lugar de Deus. A besta de Apocalipse 13 representa o poder que pretende exercer sua soberania e autoridade à parte de Deus, estabelecendo sua lei e opondo-se àquela dada por Deus, que está em Êxodo capítulo 20. Então, veja só, amigo, a besta, o número 666, é um número simbólico, que representa o homem querendo pegar o lugar de Deus. É por isso que lá no texto fala que é número de homem, porque é a representação do homem querendo pegar o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que quer pegar o lugar de Deus, nós chamamos de anticristo. Aquilo que se opõe a Cristo, aquilo que se opõe a Jesus. Pergunta de número 6. Já estamos já caminhando para o final da mensagem de hoje. E diz o seguinte: o que acontece com uma de suas cabeças? Apocalipse capítulo 13, o verso 3 e o verso 10. Nós lemos o seguinte: então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Se alguém leva para cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13, o verso 3 e o verso 10. Veja só, como eu falei para vocês, a ferida, a besta, ela foi golpeada. Quando que foi isso? 1798, com Napoleão Bonaparte e seu general Berthier. Eles confiscam os poderes da igreja, os bens da igreja, o Papa vai preso, e a igreja, ela foi golpeada. A Bíblia fala que esse golpe foi como um golpe de morte. Mas a ferida, ela foi curada. A ferida, ela foi curada. E o mundo ficou maravilhado quando a ferida da besta, ela foi curada, e muitos passaram a seguir novamente a besta. Se você for para a história, e você começar a estudar a história, você vai ver o seguinte: a partir de 1798, a igreja perde os seus poderes, não tem mais o poder político e religioso. Desde aquele dia até hoje, ela não tem mais esse poder, mas ela nunca se conformou com isso. E se você for também pesquisar e procurar as declarações da igreja durante esses anos, ela sempre está tentando trazer novamente para si
as prerrogativas de poder político e religioso. Dentre as suas declarações, ela fala o seguinte: olha, é um erro o Estado estar sozinho, sem o acompanhamento da igreja. Então, ela nunca quis e nunca vai querer que o Estado ande sozinho. Ela nunca foi a favor e nunca vai ser a favor da ideia de um Estado laico. Ok? O Estado tem que ter uma religião oficial. Tem que ter. E na cabeça da igreja, ela deve ser essa religião oficial. A partir de 1798, a igreja perde esse poder, passa muito tempo isolada, e se você for na história, a partir desse tempo aí de 1798, os papas, antes disso, os papas viajavam muito, eram muito influentes. A partir daí, eles perdem essa influência, passam a viajar menos, porque não tem tanto poder assim. Mas aí, a igreja começa a fazer alianças, para tentar se reerguer. E se você for para a história, a igreja, ela se alia a Mussolini, a igreja se alia a Hitler, ela foi uma grande apoiadora de Hitler, para tentar ter novamente o poder em suas mãos. Até que ela ganha o território que hoje é o Vaticano, dado por Mussolini. Ela recebe esse território. E ela começa a se reerguer novamente. Papa João Paulo II, ele foi um divisor de águas na história da igreja. Ele é um papa carismático, é um papa que prega o ecumenismo, pregava o ecumenismo, é um papa que ele fazia questão de falar fluentemente várias línguas para que onde ele visitasse, ele pudesse falar, se comunicar com as pessoas na língua local. Era um papa que quebrou paradigmas da igreja. Até então o papa ele ficava muito distante do povo. Com João Paulo II, ele se aproxima do povo. E as pessoas passam a admirar novamente a igreja. Tanto que ele pede o apoio, se alia aos Estados Unidos, o Papa João Paulo II se alia aos Estados Unidos para combater o comunismo na Polônia, que era a terra natal do Papa João Paulo II. E ele começa a igreja começa a fazer essas alianças para se reerguer. Ela ainda não tem o poder político e religioso em suas mãos. Novamente, o poder que ela tinha no passado não é nada, olha, o poder que ela tem hoje não é nada comparado ao poder que ela tinha no passado. Mas ela trabalha para que volte novamente esse poder em suas mãos. Muitas pessoas, e até mesmo muitos dentro da própria igreja adventista, eles não acreditam que a igreja romana possa ser a igreja do Apocalipse, a besta de Apocalipse, capítulo 13. Justamente pelas ideias de ecumenismo que a igreja romana tem hoje, tem pregado muito hoje. Mas pela profecia bíblica, ela é sim, essa besta que surge do mar. Ok? Então, amigos, ela teve uma ferida mortal, mas essa ferida foi curada, e agora o mundo volta a admirar novamente a igreja romana. Pergunta de número 7. O que aconteceria com a ferida mortal sofrida pelo poder religioso? Já lemos o texto, mas vamos ler mais uma vez esse texto, versículo 3, de Apocalipse, capítulo 13. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, aquela ferida mortal, ela foi curada, e os moradores da terra se admiraram. É por isso que ela é uma besta que surge do mar, porque o mar, multidão, ela tem o apoio da grande multidão. Pergunta de número 8. Quem são os que adorariam a besta?
Apocalipse capítulo 13, o verso 8, nós lemos o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem são aqueles que adoraram a besta? Aqueles que não possuem o nome escritos no livro da vida. Como que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida? Seguindo o Senhor Jesus, entregando a vida a Ele e sendo fiel aos seus preceitos. A besta, ela fala bonito, ela convence as pessoas. E a única forma de nós cristãos estarmos protegidos é estando em comunhão com Deus, estudando a sua palavra. Pergunta de número 9, a penúltima pergunta de hoje. Nós lemos o seguinte: que advertência é dada àqueles que adoram a besta ou a sua imagem, quando a marca desse poder terreno for imposto à humanidade? Apocalipse 14, o verso 9 e o verso 10. Nós lemos o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amigos, Deus ele faz uma advertência. Ele diz para nós não adorarmos a besta nem a sua imagem. Vai chegar um tempo em que a liberdade religiosa que nós temos hoje, ela vai ser retirada. Mas não fique com medo, não se assuste. Por quê? Porque Deus ele protege o seu povo. Deus sempre protegeu. Pode vir um inimigo com todo o seu exército sobre nós, mas tiver Deus ao nosso lado, nós não seremos atingidos. Vai vir uma grande perseguição sobre o povo de Deus, não agora, mas futuramente. O mundo, o cenário mundial hoje, ele está nos levando para o cumprimento desta profecia. Mas uma vez eu falo, não precisamos temer, porque Deus ele cuida de nós. Deus ele vai nos proteger. Até então, nós temos a nossa liberdade, mas vai chegar o tempo que essa liberdade vai ser tirada. E aí nós devemos fazer uma escolha. Vou ser adorador de Deus ou vou adorar a imagem da besta? Vou receber o selo do Deus vivo ou vou receber a marca da besta? Percebe que sempre tudo é uma questão de escolha. Quem que eu vou seguir? Última pergunta de hoje. Qual é o chamado de Cristo aos seus filhos que estão fora do seu redil? O Evangelho de João, capítulo 10, verso 9 e verso 16, nós lemos o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Qual é o chamado de Deus? Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, não será, esse será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Sabe, querido, Deus ele é maravilhoso, não é? Deus ele é espetacular.
Ele se preocupa com a gente. É tanto que Ele nos deu as profecias. Ele nos disse exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas eu, como cristão, eu devo ser fiel à palavra de Deus. Aí você fala, mas pastor, mas está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo indo para o contrário. Mas lembra que o nosso Senhor Jesus, Ele diz o seguinte: existem duas portas. Uma é larga e a outra é estreita. Aquela estrada larga, aquela porta larga, aquela estrada larga, ela é bonita. Talvez tenha até tijolos de ouro e muitos seguem. Mas lá no final existe a destruição. Já a estrada estreita, ela tem buracos, tem espinhos. Muitos são feridos quando caminham por essa estrada. Mas lá no final existe a salvação. As profecias bíblicas, elas falam, elas montam um cenário que parece ser desanimador para o povo de Deus. Perseguição, dificuldade, marca da besta, besta que vem do mar, besta que vem da terra, a grande meretriz, aqueles que perseguem o povo de Deus. Então parece ser um cenário ruim, mas lembra, é apenas a estrada, mas lá no final nós vamos ter a salvação. Lembra do Salmo 91? 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Nos dias finais da história desse planeta, quando as profecias estiverem se cumprindo, e a perseguição vier sobre o povo de Deus, isso que nós lembramos no Salmo 91 vai se cumprir em nossa vida. Vão cair 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não vamos ser atingidos, porque fizemos de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Lembre-se, leva os seus olhos para os montes e percebe que o teu socorro, ele vem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar então? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cuida da gente. O inimigo, ele vem com a força dele sobre nós. Os demônios às vezes estão ao nosso redor ali tentando nos derrubar, mas a gente não olha para eles não. Nós olhamos para o alto, porque a nossa salvação vem lá do céu. A nossa salvação vem do nosso Senhor Jesus. E se existe alguém que nós devemos confiar, é nele. Então, Senhor, por favor, pega a nossa vida, cuida, nos dá a iluminação do Espírito Santo, para sempre tomarmos as decisões certas em nossa vida. Nos ajuda, nos dá uma feliz semana. Suplicamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te proteja e te guarde desde agora e para sempre. Amém.